tanto mal, mas, isto convém a gente não atrapalhar ali a Sofia, porque ainda há tempos a gente falávamos aqui, isto é muito bom, porque o Carlos dizia, eu gosto de ouvir, o nosso Carlos dizia, eu gosto de ouvir a Sofia e a Raquel lá atrás, porque elas cantam bem, né? E a gente ouvi-las aqui. Agora imaginem, né? Quer dizer, eu a cantar aqui e abafar a voz delas, né? Isto é o que eu dizia, o nosso David era o roxinol, é o roxinol entre os jovens. Eu era o corvo. Por isso, isto a gente tem que ter cuidado, a gente não pode abafar quem canta bem. Isto cada um, é porque é. Ponto final. Isto a gente tem que reconhecer isso. Que o Senhor nos ajude. Vamos dar então início. Eu não vou chamar ninguém, a responsabilidade hoje é minha. Eu é que fiquei com essa responsabilidade de poder ministrar a palavra de Deus. Que o Senhor me ajude para que eu seja claro. E esta é a parte... ok. Que o Senhor me ajude e que, de facto, possa ser muito claro a transmitir aquilo que é verdade, que é a palavra. Vamos abrir Gênesis. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis. No capítulo 2... E antes de ler, eu só queria dizer algumas palavras. Se houve um homem que experimentou algo maravilhoso, foi Adão. Ele experimentou estar com Deus sem pecado. Mais nenhum homem teve essa experiência aqui na Terra, de experimentar estar com Deus sem pecado. E Adão experimentou isso. E eu imagino, aliás, eu nem imagino como seria. Eu nem imagino, eu gosto de ler a Bíblia e às vezes parar um bocadinho e poder, como se fosse um filme, eu entrar e poder perceber e imaginar. Mas esta parte, por exemplo, quando nós lemos as batalhas de David e o domingo passado nós podemos, através do nosso irmão Zé, presenciar um pouco isso, de toda aquela batalha que houve ali, daqueles problemas que David causou pelo pecado e tudo mais, e a gente consegue entrar um pouco. Mas esta é uma área que eu não consigo imaginar como é que era esta relação de Adão e Deus em algo que era de facto um paraíso que Deus criou, porque a presença de Deus estava ali, e eu não consigo imaginar como seria, mas devia ser uma coisa mesmo por demais. E então vamos ler no capítulo 2 de Gênesis, e eu vou ler do versículo 15 até o versículo 25. Depois temos mais algumas passagens, eu não me quero alongar, quero ser breve. Vamos ver se eu consigo, não sei se vou conseguir, mas pronto, olha, seja como o Senhor me guiar. E a palavra de Deus diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor aqui diz, dá-lhe responsabilidades. E ele diz logo, tu não vais comer daquela árvore, do fruto daquela árvore. Não vais comer. Essa foi a ordem que Deus disse. Depois continua e diz, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora para que esteja como diante dele. Como é óbvio, Deus pensou nisso ao pormenor e viu de facto que era necessário para que Adão tivesse uma mulher ao seu lado. E havendo depois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam.
nós vemos de facto aqui um relacionamento de Deus para com o homem tremendo. Nós vemos Deus ter uma intimidade, e eu uma vez já disse isto, Deus queria de facto que o homem participasse da criação. E Deus, eu imagino, né? De facto seria uma frustração, Adão não conseguia identificar os animais, né? Porque não tinha o nome, e Deus já sabia disso, e Deus disse, olha, não sou eu que vou dar o nome, anda cá, e tu é que vais dar o nome. Este relacionamento que Deus tem com Adão é o relacionamento que Deus quer ter connosco diariamente. Deus quer nos fazer participantes de coisas maravilhosas que Ele formou. Deus formou coisas, instituiu coisas maravilhosas, e Deus quer que nós sejamos participantes. A igreja. Deus quer que nós sejamos participantes. Deus queria que Adão fosse ativo. E disse, Adão, anda cá, vais dar nome aos bichos. E veio aquela bicharada toda. Imagina a confusão que não foi, né? Mas o Senhor tinha tudo programado. E a imaginação, lá está, é o único, nós somos a única criação de Deus, que é a semelhança de Deus. Somos criativos. E nós demos nome aos animais. E quando nós olhamos para os animais, o homem tinha, quando estava ali e não habitava o pecado, até nisso o homem agiu na perfeição. Porque nós não conseguimos olhar para o porco e achar outro nome para ele. O porco é o nome mesmo adequado. O cavalo é um nome adequado. Os animais todos, o ouriço. Os nomes foram dados à medida certa. E essa sabedoria é porque não existia o pecado ali. Nós vemos hoje, infelizmente, o homem que se acha muito sábio dar nomes errados às coisas. Até dão nomes bonitos ao pecado. Infelizmente, mas naquela altura não existia isso. Porquê? Porque o pecado não operava ali. Não havia pecado. E não havia, e nós vemos aqui no fim, no versículo 25, quando o Senhor diz, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Não se envergonhavam porquê? Porque a vergonha vem com o pecado. E o Senhor aqui deixa claro, ou seja, a nudez dele era a aliança de pureza, a nudez deles era a aliança de pureza e da glória que existia ali naquele meio. Ou seja, não habitava o pecado ali e tudo funcionava na perfeição. Infelizmente, o homem cai. O homem cai e como é óbvio, com isso, o pecado gera pecado e pecado e pecado e pecado. Não há hipótese. Não há nada de bom que possa vir do pecado. E quando o homem cai, é a decadência do homem, completamente. E nós vamos ler, muito rapidamente, em que estado é que ficou Adão. Nós vemos um homem que partilhava da glória de Deus, era um homem que tinha uma intimidade com Deus todos os dias, e depois vemos como o homem fica, como Adão fica, de um momento para o outro. Irmãos, é por isso que é importante nós estarmos perto de Deus. Estando perto de Deus, tudo funciona diferente, irmãos. Estando perto de Deus, aquilo que o pecado quer deteriorar, como neste caso, o Senhor diz, eles estavam nus e não se envergonhavam. É importante nós percebermos, irmãos, mais uma vez, e uma das mensagens que se tem que ter muito clara, é de que o facto de estarem nus não era a nudez que era pecaminosa ali. Nada disso. A nudez, nesta altura, não havia pecado, eles não se envergonhavam, a inocência deles era pura, nada contaminava nada. Tudo aquilo que Deus faz na sua perfeição para ser usado da maneira perfeita. E nós vemos quando o homem cai, podemos ler mais à frente no capítulo 3, no capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 8, e diz assim, e ouviram a voz do Senhor, depois do homem cair, nós não vamos ler porque o tempo voa, e nós vemos que de facto, vemos como é que o homem cai, né? Quando a serpente interpela Eva e tudo acontece, e no versículo 8 o Senhor diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim, pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a Adão
chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Vejam bem este cenário. O homem cai, Deus vai ao jardim, Deus não vai com uma mão pesada para castigar logo Adão. Deus quer saber e quer perceber da parte de Adão o porquê. O confessar, o dizer assim, não, eu errei. Mas vejam o que é que Adão diz. A partir do momento que Adão peca, é uma bola de neve. E aquilo é o descer. É sempre a descer. E nós vemos Adão utilizar a nudez como uma desculpa. E Adão diz assim: eu não apareci porque estava nu. Quer dizer, Deus até podia perguntar-lhe assim: então das outras vezes vinhas vestido? Quando o Senhor ia ter sempre com Adão, Adão estava sempre nu. E porquê que Adão agora pega na nudez e utiliza como desculpa? E Adão diz: eu não apareci porque estava nu. E depois diz: porque estava nu, escondi-me. Ou seja, aqui não há um admitir do erro. Não há um reconhecer que pecou perante Deus. Não há esse reconhecimento. Irmãos, é importante nós reconhecermos na nossa vida o pecado, que às vezes mina a nossa vida de tal ordem, nós temos que levar aos pés do Senhor. Porque como a palavra de Deus diz, e nós podemos ler em Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 13, Provérbios 28, 13, a palavra de Deus diz-nos que nós devemos reconhecer e não esconder os nossos pecados. Reconhecer perante Deus. E a palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas aquele que não confessa ao Senhor não consegue prosperar, não consegue crescer. E nós vemos Adão aqui, a partir deste momento, ele deixa de crescer. Ele para já deixa de ter esta intimidade com Deus. E vejam uma coisa muito importante. Quando isto acontece, não acontece só uma ruptura entre Adão e Deus. Acontece uma ruptura entre Eva e Adão. O triângulo estava feito no jardim. Era Deus. O ano passado, quando o irmão Alberto pregou aos casais, ele falou nesse triângulo. E no Jardim do Éden nós vemos esse triângulo maravilhoso, que é Deus, o homem e a mulher. A partir deste momento o triângulo, todos os lados são cortados. Mesmo o relacionamento entre eles os dois. Porquê? Porque nós vemos Adão, de repente, a tirar as culpas para cima da Eva. Ou seja, se o relacionamento deles estivesse tão bom, isso não teria acontecido. E o relacionamento deles estar bom passa pelo Senhor. Quando esse relacionamento entre o homem e Deus se deteriora, tudo o resto cai. Não há hipótese. Nós, com as nossas próprias forças, não conseguimos. E foi o que aconteceu. O relacionamento com Deus cai e logo a seguir cai o relacionamento entre Adão e Eva. Foi logo na hora. Adão culpou logo a Eva. Eva não podia culpar Adão. Mas Eva provavelmente deve ter pensado: a ordem que Deus te disse para tu guardares, tu não guardaste. Eu imagino, deve ter havido ali um sururu, uma discussão ali, que foi uma coisa impressionante. E de certeza que ela deve ter tirado as culpas para cima de Adão, deve ter dito: então, tu não fizeste o teu papel, tu guardaste, não guardaste, a culpa é tua. E aquilo deve ter sido, isso estou a especular eu, não está escrito, irmãos, mas eu deduzo que tem, porque o pecado entrou. Irmãos, uma coisa muito importante, quando nós falamos na nudez, é importante que se frise uma coisa. Há quem, infelizmente, diga que eles viviam no paraíso sobre uma auréola muito santa e que não viam a sua nudez, como se Deus tivesse criado, como se a nudez fosse pecaminosa, como se Deus, ao criar o homem e a mulher, havia partes nele que eram imperfeitas. Mentira, não é assim. O problema é que a visão e o coração de Adão e de Eva, quando entra o pecado, ficam deteriorados e ficam contaminados. E o problema está na visão e no coração, não na nudez deles. Esse é que é o grande problema. E ouçam, isto é algo maravilhoso. E o que eles tentam fazer logo no início foi, vejam lá,
isto que era a nudez, que era o símbolo da aliança gloriosa de Deus para com o homem, isto era o símbolo, Adão tenta remediar a coisa, arranjaram folhas de figueira. Vejam, folhas de figueira. Epá, o Adão e a Eva, sinceramente, folhas de figueira para tentar remediar, ou seja, tapar aquela aliança, proteger aquela aliança que havia. Se está aqui alguém e pensa que consegue, e nós vemos Deus logo a seguir, Deus providenciar algo maravilhoso. E o Senhor cuida do homem. Epá, é impressionante como nós vemos o Senhor apontar, o Senhor Jesus Cristo, logo no início. Logo no início, o Senhor tenta mostrar que mais tarde o Senhor iria fazer algo maravilhoso, que ia, de facto, que essa aliança ia ser restabelecida. Essa gloriosa presença do Senhor e do homem ia ser restabelecida através do Senhor Jesus Cristo. Mas o homem tenta remediar as coisas à maneira dele. Faz uns aventaizinhos de folhas de figueira. Imaginem vocês, agora de repente, façam essa experiência em casa, quando estiverem sozinhos, façam um avental de folhas de figueira a ver se a coisa resulta. Não resulta, irmãos. Aquilo não ia resultar. E o Senhor vê verdadeiramente que tinha que fazer algo. Ele tinha que fazer algo para proteger isso. Ou seja, quando o Senhor dá-lhes túnicas de peles de animais, teve que haver um sacrifício, teve que haver derramamento de sangue para que eles tivessem essas vestimentas. Essas vestimentas que o Senhor lhes dá, para além de servirem de testemunho da queda do homem, serviam também e apontavam para aquilo que o Senhor iria fazer mais tarde, que era a expiação dos nossos pecados através da morte do Senhor Jesus Cristo. Tinha que haver um sacrifício para que esse relacionamento entre o homem e Deus fosse restabelecido. Não eram as folhas de figueira que iam proteger esse relacionamento. Tudo o que nós fazemos, irmãos, é assim, tudo o que o homem possa fazer. Eu dou graças a Deus porque eu olho para vocês e acredito que uma boa parte já entregou as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Mas porquê? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Essa expiação foi através de alguém que era santo. De alguém que nunca pecou. Alguém que foi tentado ao máximo. Mais tentado do que qualquer um de nós. Mas ele nunca pecou. E ele foi àquela cruz. E se hoje a minha aliança com Deus foi restabelecida, foi porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, morreu por mim. O facto do Senhor Jesus Cristo ir à cruz, não tendo pecado nenhum, é que me dá a liberdade hoje de eu me chegar perante Deus. Porquê? Porque o Senhor, Deus, quando olha para mim, não vê o Nando, mas Ele vê Cristo em mim. Ele não vê o Nando com as minhas boas obras. E o que Adão quis fazer foi, vou fazer uma coisa boa para tapar aqui esta minha glória perdida, vou disfarçar isto e vou fazer folhas de figueira. Não, irmãos. Era algo muito perecível, era algo que rapidamente se iria deteriorar. Não funcionava assim. Se tu, com as tuas próprias forças, estás a tentar fazer algo para tentar reatar essa aliança com Deus, se estás com folhas de figueira, porque fazer boas obras hoje para tentar chegar-te a Deus, é tentar fazer o teu caminho com folhas de figueira. Ainda para mais que elas escorregam. Muito rapidamente tu vais cair. Porque nada é garantido. As nossas boas obras que nós podemos fazer são zero. Porque elas estão contaminadas. Tudo aquilo que Adão estava a fazer estava contaminado pelo pecado. O relacionamento dele com Eva estava contaminado. O relacionamento dele com Deus foi quebrado. Porquê? Porque ele pecou. Irmãos, é preciso nós termos cuidado. E isto agora é uma parte. Em relação a esta parte da nudez, o Senhor preocupou-se logo no início. Deu-lhe vestimentas que fossem duráveis. Imagino, aventais feitos por Deus. Epá, aquilo devia de ser de alta qualidade. E Deus dá-lhes a eles para quê? Para os proteger. Para proteger essa aliança perdida. E para apontar, e era o testemunho vivo, para apontar aquilo que o Senhor ia fazer, o Senhor Jesus Cristo ia fazer por cada um de nós. Sabem o que é que Satanás faz com esta situação? Vocês reparem, qualquer situação hoje é motivo de se tirar a roupa. Satanás pega nisto que é algo muito importante, que é a pessoa estar coberta decentemente, porque é algo que Deus preserva, quer que o homem preserve. Essa parte, Deus
teve um cuidado especial dele fazer. E então Satanás quer tirar. E é isso que Satanás faz. Nós vemos que o Senhor preocupado logo no início, em Levítico, nós vemos Levítico, se vocês lerem o capítulo 18, veem a preocupação. Quando Deus diz assim, os filhos não devem ver a nudez dos pais, as irmãs não devem ver a nudez dos irmãos, o Senhor preocupa-se logo com isso. E por que será? Por que é que o Senhor se preocupa? Porque isso é algo puro. É algo que deve ser preservado. Não se esqueçam disso. Muitos irmãos, inconscientemente, andam nus à frente dos filhos. Isso não está certo. Está errado. E aí é a palavra de Deus que diz isso. Porque o conceito vem desde o início. Vem aqui nesta parte. O Senhor preocupa-se em tapar. O Senhor quer que essa parte esteja tapada. Nós vemos Noé, depois de tudo o que aconteceu, ele despiu-se. E os filhos, quando foram tapá-lo, foram com a cara virada para o lado. Porque é algo que não deve ser exposto. E Satanás quer minar, quer deteriorar, quer troçar em tirar. E, infelizmente, muitos de nós, e é um alerta para os pais, tenham atenção, vem o calor, e infelizmente as nossas jovens, principalmente as jovens, gostam de andar com roupas muito curtas, e nós temos de ter cuidado com isso, irmãos. Nós não podemos dizer assim, mas ela gosta, mas quem é que compra? Ela gosta, quem é que compra? Eu já disse isto aqui uma vez. Quando nós educamos os nossos filhos, nós vamos estar a prepará-los. Às vezes temos a mania de educar os nossos filhos como se eles fossem nossos. Eles não são nossos. Os nossos filhos não são nossos. Deus deu-nos para nós tomarmos conta por algum espaço de tempo. E isso é uma responsabilidade muito grande. A Bíblia diz que eles são herança. Deus diz, olha, toma, cuida por um espaço de tempo, porque depois vais partir. E eles vão ficar aqui. E eles vão continuar a vida deles. Então, essa preocupação tem que ser uma preocupação muito genuína da nossa parte. Não é um pequeno pormenor. É algo muito importante. Nós vemos logo a seguir, isto dava para a gente, eu tinha aqui muito mais para falar acerca disto, mas nós vemos logo a seguir Adão, depois desta situação e dele se desculpar com a nudez, que não deveria de ser desculpa dele, nós vemos ele com medo. E isto, o pecado é assim, irmãos. O pecado produz medo. E nós podemos ler muito rapidamente, para nós podermos perceber um pouco disto, que o Senhor de facto é maravilhoso e afasta o medo. Quanto mais nós estamos perto de Deus, mais esse medo, esses medos que nós temos, eles são dissipados. Vamos ler muito rapidamente Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 34. No capítulo 34 e no versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Onde existe Deus, não pode existir medo. Existe uma grande diferença em temer a Deus e ter medo. O ter medo é ter medo das consequências do pecado. E era este medo que Adão tinha. Porquê? Porque Deus disse-lhe logo no início, quando tu comeres vais morrer. Ou seja, a separação entre Deus e o homem. Ele tinha medo das consequências. E nós vemos que tudo isto entrou por acreditarem numa mentira. Eles acreditaram numa mentira, Adão e Eva acreditaram numa mentira. E muitas das vezes os medos que surgem na nossa vida são as mentiras que Satanás põe no nosso coração. Essas mesmas mentiras criam medo. E foi isso que aconteceu, Adão e Eva. E eles tinham medo. Eles tinham medo porquê? Porque eles estavam focados simplesmente na consequência. Eles não olharam para Deus e não viram a mão de Deus misericordiosa. Quando o Senhor vai ter com eles, o Senhor sabia que eles estavam escondidos, mas o Senhor vai ter com eles e quer ouvir Adão. Ele quis ouvir Adão. Mas não foi o que o Senhor queria ouvir, não foi aquilo que ele ouviu, infelizmente. Ou seja, ele estava com medo. Vejam a posição de Adão antes e agora. Um indivíduo nu, escondido, com medo,
Ele estava com medo e escondido. Infelizmente, o homem tem medo da verdade. Adão tinha medo de ouvir aquilo que Deus tinha para lhe dizer. Porque o pecado tem consequências, irmãos. O pecado tem consequências. E essas consequências, muitas das vezes, são consequências que nos minam para o resto da vida. E muitas das vezes, outros passam mal por causa disso. Nós vemos que esta consequência, e isto revelou-se depois na família de Adão e de Eva. Isto passou para os filhos deles, passou para Caim. Nós vemos Caim mentir, Eva mentiu, Eva começou logo a mentir, logo no início. Quando Satanás interpela Eva disse logo aquilo que Deus não disse. Ela mentiu. E essa mentira foi com Eva, foi com ela, porque ela não confessou esse pecado a Deus. Ela não disse, olha, eu menti no início, eu disse à serpente que tu disseste-me a mim para eu não tocar nem comer. Deus não disse para não tocar, Deus só disse para ela não comer. Mas ela disse à serpente, vamos ler, em Gênesis ela diz assim, no capítulo 3, e Eva disse assim, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim, mas comeremos de todo o fruto, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ela disse, o mais grave é isto, ela diz, e disse Deus, não comereis dele, nem tocareis. Onde é que isso está escrito? Onde é que Deus disse para não tocar? Deus só disse para não comer, ela começou logo ali. Ela mentiu logo ali. Sabem o que é que Caim... Quando Deus pergunta a Caim onde é que estava o irmão, ele mentiu. Ele desculpou-se logo. Ele disse, eu não sou guardador do meu irmão, como quem diz, não sei onde é que ele está. Ele mentiu. Ele sabia onde é que ele estava. Ele sabia o que é que tinha feito. Estas consequências passaram para Caim. Ou seja, o legado que Adão e Eva deixaram, passaram para os filhos. Nós estamos a pensar que estamos a atuar sozinhos e que as consequências nós é que as sofremos. Não, elas passam para quem está ao nosso lado. É importante, irmãos, como igreja, nós estarmos chocados no nosso Deus, estarmos perto do nosso Deus, porque só o nosso Deus nos afasta do medo, nos tira do medo. E nós vemos Adão, de facto, entrar numa linha muito perigosa. Ele tem medo das consequências que venham daí. Ele não teme a Deus neste momento, porque se ele temesse, ele respeitava Deus. E o temer a Deus é isso. O temer a Deus é o respeito, não é o medo. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer que nós o respeitamos, que nós possamos olhar para Deus e possamos venerar Deus como a grandeza e a glória que Deus tem. E isso é revelado através da palavra de Deus. Mais à frente nós vemos que Adão escondeu-se. Como se fosse possível, eu não vou ler porque a hora já vai avançada, mas depois leiam o Salmo 139. Como se fosse possível nós escondermos-nos de Deus. Mas ele escondeu-se de Deus. Sabem, infelizmente, o que o homem hoje faz? O homem esconde-se de Deus hoje. Que é um Deus que o quer salvar. Que deu a vida por ele. Que tem uma mão misericordiosa à espera que o homem que abra o seu coração para que Deus o salve. Deus esconde-se dele, de um Deus salvador. E a quem é que o homem se chega hoje? Ao carrasco, ao cobrador. Nós vemos hoje o homem afastar-se de Deus para andar de mãos dadas com o inimigo, com Satanás. Que é o que o condena, que o cobra, que impõe, que o escraviza. E então o homem prefere isto. Quando o irmão Carlos, agora de manhã na ceia, falava acerca da pregação da loucura, e de que, como o homem, que infelizmente nós vemos homens inteligentes, muito inteligentes, com, sei lá, e quando abrem a boca a falar de Deus, é um descalabro total. Eles estão longe de Deus, querem se esconder de Deus. Adão escondeu-se de Deus. Ele escondeu-se de Deus e ao fazer isso ele queria que Deus ter alguma intimidade. Quando nós nos escondemos de alguém, é porque não queremos ter intimidade com essa pessoa. E Adão fez isso. Ele escondeu-se. Porque, infelizmente, Adão começou a acreditar nos monstros. A mente dele estava minada. Ele começou a acreditar nos monstros que estavam na mente dele e no coração dele. Ele começou a acreditar nisso. E então quis se esconder de Deus. Irmãos, que não seja assim nas nossas vidas. Que nós não nos possamos esconder, de facto, daquele que nos quer libertar. Se está aqui alguém e pensa que... porque a mentira que Satanás cria é esta... Tu vais-te aproximar de Deus, Deus vai-te condenar, tu vais ter que deixar de ter a vida que tu tens, é uma vida tão boa.
quando muitos têm uma vida agarrada ao pecado, escravizados pelo pecado, e Satanás cria a ilusão de que isso é muito bom, quando não é, quando é Cristo que nos liberta. Então vamos nos aproximar de alguém que nos quer libertar, de alguém que nos quer salvar, de alguém que nos quer dar a vida eterna, irmãos. Se há aqui alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, sabem o que é que vos espera? Trevas eternas. É o inferno. E são trevas, irmãos. Não há essa coisa de dizer eu vou encontrar este ou vou encontrar aquele. Isso não existe. Isso é mentira. Isso é uma das mentiras de Satanás. No inferno há trevas. E se alguém não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, hoje mesmo pode morrer. Mas como é que é possível nós fugirmos de um Deus assim? Foi isso que Adão fez. Deus fugiu. Porque começou a acreditar nas mentiras que Satanás minou o coração dele. Não deve ser assim, irmãos. Essa não deve ser a nossa atitude de fugir, de maneira nenhuma. O que é que Adão ganhou com isso? Zero. Não ganhou nada. Porque o Senhor não obriga ninguém. E se tu foges de Deus, Deus não vai te obrigar a chegar a Ele. Irmãos, que cada um de nós possa pensar verdadeiramente naquilo que o Senhor nos quer alertar. Muitas das vezes nós fugimos da verdade. E não adianta, irmãos. Fugindo da verdade, nós vamos nos chegar ao outro lado. Nós vamos estar perto das trevas. Nós vamos estar mais perto da mentira, fugindo da verdade. O que é que a gente prefere? Viver em verdade ou viver em mentira? A escolha é nossa. Não vale a pena tentarmos encobrir os nossos pecados perante Deus. Porque a nossa vida não vai prosperar. E nós vimos isto. É Deus que diz isso. Se vamos lutar contra eles, temos força de lutar contra eles, muitas das vezes não temos. Mas o Senhor capacita-nos. O Senhor dá-nos essa força. E é o Senhor que milita ao nosso lado. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E que de facto possamos pensar verdadeiramente, quando nós lemos pegamos logo no início da Bíblia, nós podíamos estar aqui muito mais tempo a falar aqui de muito mais coisas, mas é maravilhoso nós vermos o Deus preparar logo desde o início. Deus estava a preparar, de facto, as coisas para que um dia nós hoje possamos ter a certeza dessa salvação através do Senhor Jesus Cristo. E Deus, nessa altura, Ele já preparava, quando Ele preparou as roupas, as vestes para Adão e Eva. Que o Senhor nos ajude e que possamos nos revestir verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que faz com que nós tenhamos a aliança com Deus. Essa aliança perdida, ela é estabelecida através do Senhor Jesus Cristo. Através daquilo que Ele fez na cruz. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos terminar então o culto. E eu vou passar a palavra ao nosso irmão Carlos para terminar. Eu dou graças a Deus pela sabedoria e quero sublinhar bem pela sabedoria que Deus deu ao Nando para abordar este tema. Eu espero que todos nós tenhamos tido ouvidos para ouvir. Eu não era capaz de fazer como tu fizeste. Por isso é que o Senhor te chamou. Porque o Senhor dá sabedoria a uns e a outros na medida exata para a sua obra. Foi uma das melhores exposições que eu ouvi até hoje sobre a questão da nudez. E espero que todos vocês tenham percebido, a partir de hoje, como devem ter cuidado com a nudez. Para a graça de Deus. Se não perceberam, ouçam outra vez. Porque é assim, o Nando começou a falar e tal, para a gente poder perceber, compreende? Isto é de mestre. Explicar ali o que Deus diz, como é que foi a coisa e tal, e não sei o quê. E quando a gente dá por ela, agora percebi. Se ele fosse logo falar no assunto, a malta punha-se logo ali, também está jeito de coisa e tal, dizer, não se destapem muito, cuidado com os decotes, cuidado com a altura da coisa, com o nível e tal. E se o Nando começasse por aí, a malta ficava logo ali assim, logo assim para o Nando, Nando, anda cá. Agora,
E se a coisa for levada como ele levou a coisa de maneira tal, tão bem levada, mas corretamente e biblicamente acertada, e chega a uma certa altura, quando eu dou por ela, já fui apanhado. Já levei um murro, já fiquei aqui, ó. Não, mas graças a Deus, que Deus nos ajuda, a sério, isto é um assunto muito sério. É muito sério. Sabem, tudo na nossa vida tem a ver com Deus. Que Deus nos ajude a perceber. E quanto mais perto andarmos do Senhor, mais facilmente, para além de tudo aquilo que ouvimos, mais facilmente percebemos o porquê de muita coisa que a gente não entende. Sabem que há coisas na vida que só percebemos quando andamos com Deus. E nós andamos com Deus quanto mais próximos andarmos da palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Foi muito bom. Eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Eu nem sei como é que pus o tema da mensagem. Já mandei o tema da mensagem para eles os dois lá atrás. Já mandei pelo Facebook. Disse assim, olha, tema da mensagem do Nando. Já nem sei qual foi. Percebendo a nudez. O título que eu dei foi Percebendo a nudez. Porque esta coisa tem que ser percebida. Não é? Tem que ser. Tem que ser. Ouviste? Tem que ser. Mas tem que ser porquê? Eu quero entender. Graças a Deus. Não sei o que é que vocês sentiram da coisa, mas o meu coração está aberto. Vamos terminar com a oração. Irmão Alberto, vai terminar com a oração, faz favor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por este dia, Pai, que nos concedeste aqui à tua casa de oração. Obrigado, Pai, também pela palavra que ouvimos, ó Deus maravilhoso, tu és maravilhoso. Obrigado por tudo, ó Deus. Deus Pai, sentimos alegres nos nossos corações. Obrigado, Pai, por tudo. Então, dá-nos o resto de uma boa semana, do resto de um bom dia. Tudo pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Olha, uma coisa que eu vos peço é que vocês orem sempre pelos que pregam. Eles têm que ser sábios. E eles têm que nos dar a injeção sem que a gente sinta a agulha. Não, isso é que são os bons enfermeiros. Quando a gente dá, então, já está, eu nem senti nada. Que Deus nos ajude.